Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. Bom pessoal, nossa aula de hoje é sobre um padrão de projeto. O primeiro padrão de projeto que eu vou apresentar aqui e também provavelmente o padrão mais conhecido dentro da programação. Ele é um padrão que diz respeito ao paradigma de orientação a objetos, eu vou explicar o porquê, mas é um conceito que ele é aplicável também a outros paradigmas, porém de uma forma diferente. Bom, vamos lá. O padrão de hoje é o singleton. Quando a gente cria um objeto, quando a gente cria uma classe no Java, a gente consegue instanciar múltiplos objetos daquela classe, não é? O singleton, ele trata de um padrão que a gente vai sempre utilizar a mesma instância para aquela classe. Isso se dá quando a gente precisa muito de configurações, por exemplo. E eu vou fazer um exemplo desse aqui. Imagine só que eu preciso de uma classe que tenha as informações de um servidor. Eu não preciso toda vez criar um objeto daquela classe para verificar quais são os dados do servidor. Olha só, eu vou começar aqui, ó. Eu vou criar a classe chamada configuração. E aí, dentro dessa classe, eu vou ter, por exemplo, private int porta, a porta private string endereço. Então eu vou ter o endereço e a porta do servidor, certo? Por exemplo, o endereço pode ser o endereço IP, Vou colocar até isso aqui, ó, endereço IP. Melhor colocar IP do servidor. Ou só IP? Só IP, fica mais fácil. Todo mundo aqui já entendeu, certo? Eu tenho um IP e tenho uma porta. Beleza. E aí, eu tenho um construtor aqui dentro que ele faz o seguinte. Que ele vai... Aqui, ó, configuração. Quando eu chamo o construtor, ele já coloca para mim os valores da porta. Por exemplo, a porta pode ser 8080 e o IP pode ser, por exemplo, 192.168 602.51. Só um exemplo, beleza? Imagina só, eu toda vez... Deixa eu colocar os getter e setter aqui. Imagine só, toda vez eu ter que criar uma classe configuração igual new configuração, para então dar um getP configuração.get porta, por exemplo, né? Eu toda vez vou ter que... Vou ter imprimir isso aqui. Pra gente já deixar pronto, tá? Esse exemplo aqui. Getp configuração.get porta. Então, ó. Supor que eu precisei aí pegar o IP e a porta aqui de um servidor. E eu toda vez eu tenho que instanciar uma nova classe, um novo objeto do tipo configuração para obter as informações. Bom, para isso a gente tem um padrão, que é o padrão do singleton, que é a gente amarrar esses dados dentro de uma única instância. E eu sempre chamo a instância e o valor que eu quero daquela instância. Fica muito mais fácil. Bom, vamos lá. E como que funciona isso? É muito simples. Eu venho aqui, crio private configuração instance. Ou seja, eu crio uma variável chamada instance do mesmo tipo da minha classe. E eu passo a ter um método que é o seguinte, ó, configuração. Ele retorna a configuração. Desculpa, eu errei aqui. É static public static configuração get instance. E aí aqui eu retorno instance, que é justamente a minha instância. Porém, olha só. Se eu fizer isso, ele vai dizer que a minha instância é nula. Ele vai dizer que eu não tenho nada aqui.
Para isso eu faço o seguinte, eu coloco um se, né? Se a minha instância ponto for igual a nulo, eu dou um instance recebe new configuração. Aqui, aqui eu esqueci, galera, de colocar aqui, ó, o static aqui, tá? Prontinho. Agora, o que acontece? Ao invés de eu chamar aqui, ó, por exemplo, a configuração e o configuração, eu faço o seguinte, eu já posso chamar diretamente a minha configuração. Ou seja, em qualquer lugar do código, eu não preciso criar um novo objeto de configuração. Basta eu fazer o seguinte, ó, configuração ponto get instance. E aí eu já pego aquela instância da configuração. Ou seja, qualquer lugar do código que eu for estar utilizando a configuração, eu vou estar utilizando a mesma instância. Olha só, eu vou executar. Olha lá, ó, retornou os mesmos valores, getPay e getPort. Eu vou criar uma outra classe aqui, ó, chamada outro lugar. Aqui no outro lugar vai ter public static void outra coisa. É só para exemplificar, tá? Aqui, desse outro lugar do meu código, eu também vou fazer a mesma coisa. Configuração.getInstance.getP ou .getPorta. Geralmente, para ficar melhor, o que a gente faz? Quando a gente cria a classe e a gente sabe que a gente vai utilizar o singleton dentro da nossa classe, a gente vem aqui, ó, e já puxa aqui dentro. Ali nos próprios atributos da classe, a gente cria lá, ó, configuração recebe configuração.getInstance. Aí eu vou estar utilizando a mesma instância que eu estou usando aqui, é a mesma instância que existe aqui no main. Porque lá na nossa classe, a gente cria um método que ele vai sempre retornar a mesma instância, que é a instância que a gente cria aqui em cima, ó. Certo? Ele cria uma única vez e retorna pra gente. Entendeu aí? Quais são as vantagens da gente estar utilizando, pessoal? As vantagens é justamente a gente economizar espaço e memória. A gente não precisa estar criando aí sempre novos objetos para recuperar essas informações. Ele é global, você acessa essa instância de qualquer lugar do seu código. Sem falar na boa prática da gente não ter que replicar uma porrada de informações aí. Então, galera, isso é muito útil quando a gente precisa de coisas como isso aqui, como vocês viram, né? Uma classe de configuração. A gente sabe que vai ter valores já que estão pré-definidos ali. E é só eu ir lá e pegar. Eu não preciso criar um novo objeto para eu pegar os valores, é só eu ir lá e pegar. Beleza? Também temos desvantagens em usar o singleton. Que é, por exemplo, a concorrência entre threads. É uma aula que a gente ainda não teve de threads, ainda teremos, tá? Porém, imaginem que um fluxo está sendo executado e um outro fluxo está sendo executado em paralelo. E os dois precisam utilizar a mesma instância. Pode haver um problema de concorrência aí. Mas isso tudo a gente vai ver mais pra frente, não se preocupe. Mas você já pode ver que não é uma solução que resolve tudo, né? Não é porque é um padrão de projeto que ele serve para tudo. Justamente eu dei um exemplo no qual ele serve, que é um exemplo quando a gente precisa guardar configurações. Agora, se a gente precisasse de utilizar coisas novas configurações, talvez um singleton não fosse a melhor solução. Certo? Também teremos problemas aqui, não problemas, mas uma dificuldade um pouco maior na hora de testar o nosso código. Testar que eu falo, criar uma classe só para testar, só para fazer um teste. E a gente provavelmente vai ter que mocar essas informações de configuração. Disso que eu tô falando são testes unitários, tá? Também é uma aula que teremos no futuro. Mas basicamente é esses os problemas, né? Que é o problema de concorrência entre threads, dificuldade na hora de fazer os testes unitários, e também temos mais um probleminha aí, que é o autoacoplamento. A gente aumenta o acoplamento do código, ou seja, as classes ficam dependentes de uma classe
para resgatar algum tipo de valor. Não é bem independente. A classe não é totalmente independente se ela precisa injetar a instância de configuração dentro dela, entende? Então, mas assim, isso não é um problema, mas é uma desvantagem, digamos assim, porque aumenta o acoplamento entre duas classes. Mas não é um problema, tá bom? Até porque hoje a gente tem frameworks como o Spring que faz justamente esse acoplamento pra gente. Isso na verdade passa a ajudar a gente. Dá para ser visto como desvantagem quando a gente fala que existe acoplamento, mas não quer dizer que seja algo ruim, entende? Bom, pessoal, a aula hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma aula aí que vocês já viram mais ou menos isso quando eu criava aquela classe impressora para imprimir os valores. A única diferença daquela classe é que ela só tem um método estático e ela pode ser instanciada. Essa aqui, a instância sempre é a mesma. Sempre quando vocês forem fazer, inclusive, né? Assim, classes que serão de utilidade, também pode ser um singleton, tá? Uma classe que calcula algum valor, né? Ela vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Ela independe de valores de entrada, parâmetros de entrada. Também pode estar utilizando aí o singleton nessas ocasiões. Vocês vão ver que é um padrão que ele é muito utilizado. É provavelmente o mais conhecido, tá bom? E é isso. Se você gostou da aula, deixe seu joinha aí. Se inscreva no canal. Qualquer comentário também você pode fazer em caso de dúvida aí. Beleza? E um abraço aí pra vocês e até a próxima.